É uma satisfação estarmos juntos novamente com o nosso programa Tempo em Família, que, para lembrar vocês, é sempre às quintas-feiras, 17h30, e repete aos sábados, às 9h30 da manhã, e aos domingos, às 17h30 também. Então, quem não pode ver numa oportunidade, tem chance de ver em outra. O nosso programa de hoje vai versar sobre planejamento familiar. Isso é muito importante. Todos nós, homens, mulheres, temos direito ao planejamento familiar. Temos direito à fecundação, à fertilidade, à concepção. Todos deveríamos ser protegidos, inclusive, pela expedição dessas normas através do SUS. Nós sabemos que não é assim que funciona, mas a Lei 9263 é específica, trata desde 1996 do planejamento familiar. Nós sabemos também que, de repente, para buscar uma vasectomia ou uma laqueadura de trompas, nós temos que ter 25 anos ditos na lei e temos que ter 2 filhos. Então, em outras circunstâncias, através do SUS, nós não podemos praticar essa laqueadura ou essa vasectomia. E se o fizermos, a lei determina que haja uma penalidade, inclusive de detenção, que vai de 2 a 8 anos, podendo ser aumentada se é praticada por ocasião de um parto. Então, para facilitar as coisas, se faz uma laqueadura. Não pode. Outra situação importante é que vocês não podem se deixar coagir quando vão buscar um emprego ou algum contato importante profissional e pedem para vocês um certificado de esterilização. É ilegal, vocês não podem dar. Assim como nós temos que dar o consentimento quando o nosso cônjuge quer fazer uma laqueadura ou uma vasectomia, quando há um casal, uma parceria. Então, dessa forma, nós sabemos que existe o planejamento familiar, existe a lei. No que é falha? No que é omissa? Será que o é? Será que não teria que avançar? Para isso, eu trouxe hoje um convidado especial, que é o Dr. João Batista Pires, que é vasectomista, né, doutor? Exatamente. É uma satisfação e um prazer tê-lo aqui conosco. Primeiro, pelo seu conhecimento na matéria e segundo, porque o senhor me é um amigo muito querido. Querida amiga, o prazer é todo meu estar aqui contigo. Aliás, a nossa caminhada já é de longa data, né, Sala? Isso mesmo. Nós estamos juntos fazendo esta motivação, essa divulgação da importância do planejamento familiar, de ter uma família realmente bem estruturada e, obviamente, nada a deixar ao acaso. Com certeza. Então, eu sou muito agradecido a essas oportunidades que tu tens me proporcionado. A recíproca é verdadeira. Muito obrigado. Doutor Batista, me diga, por gentileza, Sim. essa lei, na realidade, ela ajuda ao profissional vasectomista ou aquele que faz a laqueadura de trompas, ou ela atrapalha? O que deveria ser modificado, se é que deva sê-lo? Certo. Salva, eu diria com toda a segurança de 11 mil homens vasectomizados ao longo de 30 e poucos anos de planejamento familiar. Essa lei só atrapalha, somente atrapalha. Atrapalha o casal, atrapalha o médico, atrapalha quem dela depende ainda. Vou te dar um exemplo. Nós temos jovens hoje precocemente ativos sexualmente e eles estão tendo precocemente filhos. E, diante desta lei, eles não conseguem avançar num planejamento familiar mais definitivo. Não conseguem uma vasectomia, não conseguem uma ligadura de trompas, porque a lei impõe esses obstáculos. O Brasil, infelizmente, Sala, é um dos poucos países do mundo que legisla sobre o tamanho da família do cidadão.
Nós não encontramos lei semelhante, nem de longe parecida, nos países europeus, nos países da América do Norte, Canadá, Estados Unidos, países desenvolvidos, não legislam sobre planejamento familiar. Nós tínhamos a China, que num determinado período Exato. exigiu uma criança só. Exato. Também com 1 bilhão e tantos 1,5 bilhão, de né? povoamento, né? E nem sempre nós podemos usar a China como exemplo de democracia, de liberdade, de jeito né? nenhum. Então isso só vem a corroborar. É. Onde há democracia, que o cidadão manda na sua vida, não tem legislação. Ele faz a ligadura, faz a vasectomia na hora que ele quiser, que ele acha que é bem-vinda. Que ele até tem condições de manter com dignidade mais de um filho. Exato. Se ele sabe que não pode, ele já Sim. resolve o problema. E esta lei, então, nesse aspecto, ela só atrapalha, ela não deveria existir. Não deveria existir. Obviamente, alguns grupos se beneficiam dessa lei. E por isso é difícil a gente conseguir eliminar totalmente essa lei da nossa existência, né? Então, para resumir, essa lei atrapalha. O senhor tem estudado muito sobre planejamento familiar. O que o senhor tem pensado que, em substituindo essa lei, vai ser satisfatório para a nossa população brasileira? Ótimo, essa pergunta é interessantíssima, porque eu sou muito, muito direto e franco. Eliminar essa lei, fazer com que ela desapareça do conjunto de leis do Brasil. Aí nós estaríamos igualados a países desenvolvidos. Vou te dar um exemplo. Como tu bem fizeste na abertura, a observação, essa lei é de 1996. Antes dela, era crime fazer ligadura de trompas e vasectomia. Crime. Paciente e médico que faziam vasectomia e ligadura já iam diretamente para a prisão. Crime. Houve uma deturpação, obviamente, com uma proibição. Tudo que é proibido, existe um mercado paralelo. Quem podia pagar por vasectomia e ligadura, pagava, fazia sua vasectomia, que era ilegal, ou a ligadura, no outro dia. Bom, o senhor de pouca renda, a mulher de nível socioeconômico mais baixo, não tinha, porque a eles era dada a desculpa, não, é ilegal, não vou te fazer. Mulheres e homens com 11 filhos, 12 filhos, isso eu vi isso. Eu me formei em 83 e trabalhei em hospitais de periferia, eu vi famílias numerosíssimas. Vem cá, por que não procura uma vasectomia? Já procurei, não consigo, é contra a lei. Por que não consegue, não faz uma ligadura? Perguntava para a mulher, 11, 12 filhos. Não consigo, é contra a lei. No entanto, para quem podia pagar, tinha no outro dia. Então, a deturpação de uma lei proibindo. Em 96, veio essa lei já liberando um pouco. Então, começou a ter acesso a população de baixa renda. E, na Argentina, era proibido em 96. Então, eu tive até a oportunidade de fazer em alguns pilotos das linhas aéreas argentinas, as aerolíneas, que faziam a ponte aérea Buenos Aires-São Paulo e paravam aqui para fazer alguma coisa, vinham fazer vasectomia e iam embora. Faziam aqui. Em 96, nós tínhamos a lei e podíamos fazer. Na Argentina era proibido. Logo depois, caiu a lei proibindo na Argentina e eles não botaram nada. É livre, totalmente. Eles demoraram mais para liberar, mas quando liberaram, fizeram a coisa certa. Lá o indivíduo, a mulher, faz o seu planejamento familiar com ligador e vasectomia na hora que bem entende. Não tem legislação nenhuma. Então, nós temos que nos livrarmos desta lei para, pelo menos, nos igualarmos à Argentina, que está aqui tão pertinho. E já tem algum projeto de lei no que respeite a isso? Ainda nada, mas eu ousadamente venho aqui no teu programa te dizer, até em primeira mão,
Eu tenho tratado isso com as pessoas que me procuram na minha clínica, os jovens que não conseguem fazer porque a lei impede. Eu já vou abrir aqui, então, em primeira mão no teu programa. Este ano, eu estou fazendo um movimento para eliminarmos a existência dessa lei lá no Congresso. Nós temos, nesse momento, um quadro legislativo e um quadro executivo que está bem ciente da necessidade de eliminarmos essa lei. Quer dizer que, na realidade, aí nós vamos poder fazer o planejamento familiar como melhor nos aprouver, frente à nossa capacidade, às nossas necessidades, à nossa disponibilidade de criar os nossos filhos. Nós vamos ter que fazer um intervalo e eu já volto perguntando para o Dr. Batista, quando ele se encontra na frente da mulher e do marido, quando os dois mandam que o outro faça a vasectomia ou a laqueadura, como é que fica a situação? Já voltamos, nos aguardem. Continuando, eu pergunto então ao Dr. Batista, o senhor já se deve ter deparado com marido e mulher ou com conviventes de uma união estável que um quer que o outro faça o procedimento. O que o senhor acha disso? A maioria das vezes, quem vence essa batalha? Eu sou um feminista de carteirinha assinada. Olha só! Pago a minha mensalidade, anualidade de feminista ativo. Por quê? Em relação ao planejamento familiar, eu vou só fazer um preâmbulo, depois já respondo diretamente a tua pergunta. Tudo em planejamento familiar repousa nos ombros da mulher. É a mulher que toma anticoncepcional, hormônios, durante vários anos e cada vez mais precocemente. Hoje as meninas tomam anticoncepcional a partir dos 14 anos. Com certeza. E vão até os 40. O seu organismo vai absorvendo hormônios, com todos os seus parefeitos, todos os seus efeitos não solicitados. Retenção de líquido, então a mulher se sente mais pesada, a sua autoimagem já fica deformada, por conseguinte, a sua autoestima já começa a perder um pouco a libido, tem uma série de efeitos. Bom, isso eu estou falando do método anticoncepcional mais usado, sim, que é a pílula anticoncepcional. Mas nós temos os injetáveis, que estão aí muito utilizados também, com toda a sua carga de efeitos colaterais. Temos os DIUs, provocando também anemias, aumento dos sangramentos menstruais e uma série de parefeitos. Não Enfim, dando muita segurança também, exatamente. né? Enfim, sempre é a mulher. Na hora da prevenção, é a mulher. No momento em que não houve a prevenção, quem é que arca com as consequências? A mulher. O homem não engravida. É a mulher que engravida com todas as suas alterações metabólicas, emocionais, psicológicas de uma gravidez, né, que nós sabemos que acontece. Bom, aí ela vai para o parto. O homem não engravidou, não vai para o parto. É a mulher que tem as dores do parto. É a mulher que tem os pontos da cesariana. É a mulher que tem o pós-parto, o pós-cesariana, ela que sofre com isso. E, quando está tudo bem, a amamentação, com toda a sua carga, que representa também, é óbvio, a amamentação é uma coisa maravilhosa, é um momento único do conjunto mãe e filho, claro, mas para a mulher, sim, representa também, claro, sair do emprego, ter disponibilidade, uma série de coisas. Ao homem não cabe nada. Então, por uma questão de justiça, por uma questão de igualdade, o homem deveria sempre fazer a vasectomia, em respeito, em homenagem, em devoção à sua parceira. Mas o que acontece, que é a tua pergunta, sempre é, não vou fazer, a mulher que vai para a ligadura. É o que mais nós vemos. Eventualmente, nós temos um homem que já está bem esclarecido, sabe da importância de dedicar esse ato para a esposa e para os filhos, aí ele vai e faz a vasectomia. Mas, em 99% das vezes, o homem não quer chegar perto de uma agulha. E colocar essa agulha, que ele já tem pavor, perto de uma área que é a mais importante para ele, sensível, uma área misteriosa, uma área que é tabu, ele não quer saber, sabe?
Ele E prefere nem falar. E muitas vezes ele fica com medo até de diminuir a capacidade dele, Sim. né? Nós temos isso ainda em algumas camadas socioeconômicas Claro. muito forte, muito forte. E, ao longo dos 11 mil homens e de 30 anos de vasectomia, eu te digo, coisa que os homens não sabem, melhora a performance sexual. Tá aí. E isso foi muito interessante que um professor de de veterinária, eu fiz a vasectomia, ele me trouxe esse dado científico. No homem nós não temos como mensurar o que seria um ganho fisiológico ou o que seria um ganho psicológico na melhora da vida sexual do casal. Mas ele me disse um dado importantíssimo. Os animais vasectomizados têm uma performance melhor no desempenho Olha sexual só. de 30%. Não Isso estamos é falando, muito importante, não estamos não falando há uma castração. hein? Diminuição da potência de Nada, ninguém. melhora. Olha. E os próprios pacientes me dizem que melhoraram. Então esse tabu ainda existe, mas a gente está combatendo. E é um procedimento rápido, simples, indolor, não é, doutor? Completamente rápido, simples e indolor. Uma vasectomia, 8 minutos. 8 minutos. Eu sempre digo, nada que dure menos do que 10 minutos pode ser doído ou nocivo. Né? Então, Com certeza. 8 minutos, comparando com uma ligadura que é mais extensa, anestesia mais ampla, um pós-operatório. No homem, o pós-operatório é zero. Sai da clínica dirigindo, já passa no primeiro local e já para comemorar que fez a vasectomia vai tomar uma cerveja. A mulher tem um pouco mais de problemas no pós-operatório de uma ligadura, né? Agora, essa comemoração dele deve ser muito cuidadosa, porque daí vem a minha outra pergunta. Dizem que depois de vasectomizado, tem um número X de 20 ejaculações ou mais, não sei, que são perigosas, que poderiam ainda os espermatozoides fecundar o óvulo feminino e nascer uma criança. Que maravilha! E nasceu uma criança. Exato. Então, é verdade que são 20 ou mais ejaculações? Isso é muito importante, é verdade, Sala. Nós temos um depósito no nosso organismo que precisa de, em média, 25 ejaculações para esvaziar. Esvaziar, não ter espermatozoides. Então, isso mundialmente conhecido. Ok. No entanto, há muitos casos, já relatados cientificamente, de homens que engravidaram com espermogramas zerados, ou seja, sem espermatozoides, nos primeiros 3 meses pós-vasectomia. Então, eu tenho preconizado a todos os meus clientes que cuidem, são os dois juntos, os dois requisitos, 25 ejaculações e 3 meses. O que chegar primeiro, espera o outro. Ou seja, se o paciente é muito ativo e vai ficar mais ainda com a mulher mais disposta, o casal sem medo de uma gravidez, vão ter muitas relações. Se eles tiverem 25 ejaculações em 10, 15 dias, pode fazer o exame em 3 meses. Agora, se não houve as 25 ejaculações, como no meu caso, eu estou há 32 anos casado, eu levaria 1 ano e meio para atingir as 25, né? Bom, esse pessoal que não teve as 25 antes de 3 meses, vai fazer depois dos 3 meses, ao completar 25 ejaculações. Com certeza. Os dois pré-requisitos são importantíssimos. Doutor, nós tivemos o exemplo do Pelé, tivemos o exemplo do nosso presidente da República atual. São pessoas que fizeram vasectomia e depois optaram pela reversão. Eu lhe pergunto, todos aqueles que... Primeiro eu vou fazer essa pergunta, depois outra, que diga o seguinte, todos aqueles que quereriam fazer a reversão são capazes de fazê-lo? Não tem problema? Não há problema. No entanto, no Sistema Único de Saúde, é tão difícil já conseguir uma ligadura de trompas ou uma vasectomia, imaginemos uma reversão. Imaginemos uma reversão. Quase impossível. Bom, vai para a segunda opção, uma reversão paga no privado, né? Ou um plano de saúde, alguma coisa assim, mas mesmo assim é caro. Uma reversão custa em torno de 5 a 10 mil reais. 5 a 10 mil reais.
A taxa de sucesso de uma reversão é de 30%. 30%. Então, eu costumo orientar, e é importante que a gente consiga transmitir isso aos telespectadores, ao se decidir por uma vasectomia, pense antes que ela seja irreversível. Porque a vasectomia até é muito barato, né? Perto do que é uma reversão, eu acho muito barato. Não sei se eu posso dizer aqui, mas eu cobro privadamente R$ 890 uma vasectomia. Pois é, olha a Para diferença. uma reversão de 5 a 10 mil, né, é muita diferença. Então, sempre eu peço, decidam de fazer a ligadura ou a vasectomia pensando que seja irreversível. Embora todas tenham, independente da técnica, todas tenham reversão. Mas é muito cara e a chance de uma gravidez não passa, por enquanto, pode ser que o ano que vem melhore, a medicina vai melhorando a cada ano, não passa hoje de 30% de sucesso. Nós temos no nosso direito de família uma experiência de quando os casais se separam, eles retornam à relação num percentual de 2% apenas. 2%, quer dizer, é mínimo. Certo. Eu lhe pergunto, é significativo na sua clínica, na sua experiência, o retorno para fazer a reversão? Menos de 2%. Olha só. Menos de 2%. E é muito interessante, Saulo, isso que tu estás me dizendo, que, em geral, desse menos de 2% no meu universo, são homens avançados na idade com mulheres super jovens. Os homens chegam a ter o dobro da idade das mulheres quando se unem e querem reverter a vasectomia. Então, isso é uma coisa que preocupa também, né? Porque há uma possibilidade de não termos essa reversão com sucesso. Mesmo a inseminação artificial tem a mesma taxa de sucesso de 30%, né? De repente, o desejo, a preocupação é o agrado da nova parceira. Exato. Né? Que é bem jovem A e que se maternidade, apaixonou pela exato. barriga, se apaixonou pela careca, Calvície, se apaixonou pelo bolso. Ah. Geralmente é isso que acontece. Eu diria que isso aí, Sala, é muito importante. E é muito engraçado, chega a ser gritante, todas as fotos, porque eu faço atendimento, a marcação hoje, faz 3 anos, tudo via WhatsApp. E quando um paciente desse universo de menos de 2% quer reverter, invariavelmente a foto do perfil do WhatsApp é um senhor de idade, calvo, barrigudo, com uma moça linda, com a pele maravilhosa. E aí nós temos esse quadro. E é o quadro verdadeiro, é a nossa realidade. Desculpem se nós estamos analisando com tanta franqueza. Bem, o nosso programa chegou ao fim. Nós voltamos quinta-feira que vem às 17h30 e quem não nos pôde ver, veja, por favor, sábado às 9h30 ou domingo às 17h30. Até semana que vem, é sempre um prazer estar com vocês e poder falar do direito de família e do comportamento humano.